O Brasil acaba de lançar uma bomba no tabuleiro geopolítico mundial, em uma jogada ousada que coloca o país no centro da disputa tecnológica entre as maiores potências do planeta. O governo brasileiro anunciou um acordo histórico para exportação massiva de terras raras para a China. Estamos falando de milhares de toneladas anuais desses minerais estratégicos que são o coração da revolução tecnológica do século XXI. Mas o que são exatamente essas terras raras? Por que elas valem seu peso em ouro? E, principalmente, por que essa decisão brasileira está fazendo os Estados Unidos perderem o sono? Essas são as perguntas que vamos responder ao longo deste vídeo explosivo. As terras raras não são nem tão raras assim, mas sua extração e processamento são extremamente complexos e custosos. Esses 17 elementos químicos são absolutamente essenciais para fabricar smartphones, computadores, turbinas eólicas, painéis solares, baterias de carros elétricos, sistemas de defesa militar e praticamente toda a tecnologia avançada que você pode imaginar. Atualmente, a China domina completamente esse mercado, controlando mais de 80% da produção mundial. Os Estados Unidos, que já foram líderes nesse setor, agora dependem quase totalmente de importações chinesas. E é exatamente aqui que entra o Brasil com suas reservas gigantescas e inexploradas. O anúncio dessa parceria Brasil-China não é apenas um acordo comercial comum. É uma declaração de independência estratégica brasileira e um movimento que redefine alianças globais. Washington já manifestou preocupação, Bruxelas está em alerta e o mundo corporativo tecnológico está observando cada desenvolvimento com atenção máxima. Prepare-se para entender como o subsolo brasileiro pode mudar o equilíbrio de poder mundial e por que essa pode ser a jogada mais importante da geopolítica brasileira em décadas. Antes de mergulharmos nas implicações geopolíticas, precisamos entender o que diabos são essas terras raras e por que elas são tão cruciais. Apesar do nome enganoso, as terras raras não são exatamente raras na crosta terrestre. O cério, por exemplo, é mais abundante que o cobre. O problema está em sua concentração e extração. Terras raras é o nome dado a um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica. São eles: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ólmio, érbio, túlio e térbio, lutécio, mais o escândio e o ítrio. Esses nomes podem parecer saídos de um filme de ficção científica, mas eles estão presentes em praticamente todos os dispositivos tecnológicos modernos. Cada um desses elementos possui propriedades únicas e insubstituíveis. O neodímio cria os ímãs mais poderosos do mundo, essenciais para motores elétricos e turbinas eólicas. O európio e o térbio produzem as cores vibrantes nas telas de LED. O lantânio é crucial para lentes de câmeras profissionais e equipamentos ópticos avançados. O disprósio resiste a altas temperaturas, sendo vital para aplicações militares e aeroespaciais. O grande desafio não é encontrar esses elementos, mas extraí-los de forma economicamente viável e ambientalmente responsável. Eles geralmente aparecem misturados em minérios complexos, exigindo processos químicos sofisticados e potencialmente poluentes para separá-los. É um trabalho sujo, caro e tecnicamente complicado. Por décadas, a China aceitou fazer esse trabalho pesado enquanto o resto do mundo se beneficiava dos produtos finais. Eles investiram bilhões em tecnologia de processamento, subsidiaram a indústria e gradualmente expulsaram todos os competidores do mercado através de preços impossíveis de competir. Agora você entende por que controlar o fornecimento desses materiais significa controlar o futuro tecnológico do planeta. A história do domínio chinês sobre as terras raras é uma das jogadas estratégicas mais brilhantes e controversas da economia moderna. Nos anos 80, os Estados Unidos lideravam a produção mundial através da mina Mountain Pass, na Califórnia. Mas então a China entrou
entrou em cena com uma estratégia de longo prazo que mudaria tudo. Deng Xiaoping, o líder chinês da época, teria dito uma frase profética em 1992. O Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Ele entendeu que esses minerais seriam a base da quarta revolução industrial e transformou essa visão em política de Estado. Pequim começou a investir pesadamente em capacidade de mineração e, principalmente, em refinamento. Eles subsidiaram agressivamente suas empresas, permitindo que vendessem terras raras a preços tão baixos que nenhum competidor internacional conseguia sobreviver. Era uma estratégia de prejuízo calculado para conquistar monopólio futuro. A tática funcionou perfeitamente. Uma por uma, as minas ocidentais fecharam por falta de competitividade. A própria Mountain Pass, que já foi a maior produtora mundial, encerrou operações em 2002. Empresas australianas, canadenses e africanas simplesmente não conseguiam competir com os preços artificialmente baixos chineses. Mas a China não parou por aí. Eles também adquiriram participações em minas de terras raras ao redor do mundo, da África à Austrália. Compraram tecnologia, contrataram especialistas estrangeiros e construíram uma cadeia de suprimento vertical completa, desde a extração até o produto refinado final. Em 2010, a China controlava impressionantes 97% da produção global de terras raras. Eles não apenas dominavam o mercado, eles eram o mercado. E quando você tem esse nível de controle sobre recursos estratégicos, você tem poder geopolítico real. O despertar do Ocidente para o perigo do monopólio chinês veio de forma abrupta e assustadora. Em 2010, durante uma disputa territorial entre China e Japão sobre as ilhas Senkaku, Pequim simplesmente cortou as exportações de terras raras para o Japão. Foi um choque sísmico nas economias desenvolvidas. Imagine acordar um dia e descobrir que um componente essencial para toda a sua indústria tecnológica simplesmente desapareceu do mercado. Fábricas pararam, preços explodiram e o pânico se instalou. O Japão, terceira maior economia do mundo, viu-se totalmente vulnerável. Suas montadoras, fabricantes de eletrônicos e indústrias de alta tecnologia estavam reféns de uma decisão política chinesa. Os preços das terras raras dispararam até 600% em alguns casos. Empresas ocidentais entraram em desespero buscando fornecedores alternativos que simplesmente não existiam. Foi nesse momento que Estados Unidos, Europa e Japão perceberam a armadilha estratégica em que haviam caído. A crise de 2010 revelou uma verdade inconveniente. Você não pode ser uma superpotência tecnológica se depende de um rival geopolítico para materiais básicos. Os americanos aprenderam da pior forma que terceirizar completamente uma cadeia de suprimento crítica é um erro de segurança nacional. Desde então, o Ocidente tem tentado freneticamente reconstruir sua capacidade de produção de terras raras. Mountain Pass reabriu com investimento governamental. Austrália, Canadá e países africanos receberam apoio financeiro para desenvolver novas minas. Mas mesmo assim, a China mantém mais de 80% do mercado global. O embargo de 2010 foi apenas um aviso. Ele mostrou ao mundo que a China não hesitaria em usar terras raras como arma geopolítica quando seus interesses nacionais estivessem em jogo. E é exatamente nesse cenário explosivo que o Brasil aparece com seu potencial geológico monumental. O subsolo brasileiro esconde algumas das maiores e mais ricas reservas de terras raras do planeta, a maioria ainda completamente inexplorada. Estamos falando de bilhões de toneladas em valor potencial. Os principais depósitos brasileiros estão concentrados em regiões específicas. O complexo de Araxá, em Minas Gerais, é considerado uma das maiores reservas de terras raras do mundo. A região de Catalão, em Goiás, possui depósitos significativos de nióbio e terras raras associadas. A Bahia tem o projeto Maracás Menchen, com potencial inexplorado. E há ainda descobertas recentes na Amazônia que podem ser gigantescas. O que torna o Brasil especialmente atraente não é apenas a quantidade, mas a qualidade. Muitos dos
depósitos brasileiros são ricos em elementos pesados de terras raras, que são os mais valiosos e escassos. Elementos como disprósio, térbio e európio comandam preços astronômicos no mercado internacional. Mas aqui está o problema que impediu o Brasil de explorar essas riquezas até agora: falta de tecnologia de processamento e capital para investimento inicial. Construir uma cadeia completa de produção de terras raras exige bilhões de dólares e conhecimento técnico que o Brasil simplesmente não possui sozinho. É aí que entra a China com sua oferta irrecusável. Pequim oferece tecnologia, investimento, mercado garantido e parceria de longo prazo. Em troca, quer acesso privilegiado às reservas brasileiras. Para um país em desenvolvimento como o Brasil, buscando industrialização e receitas de exportação, é uma proposta extremamente tentadora. A questão é, ao aceitar essa parceria, o Brasil está fazendo o negócio do século ou vendendo sua soberania estratégica? A reação americana ao anúncio do acordo Brasil-China foi rápida e nada sutil. Diplomaticamente, Washington expressou profunda preocupação com o que chamou de movimentos que podem afetar a segurança da cadeia de suprimentos global. Nos bastidores, a pressão foi muito mais intensa. Fontes diplomáticas revelam que o Departamento de Estado americano entrou em contato direto com Brasília, oferecendo parcerias alternativas. Os Estados Unidos propuseram investimento conjunto em mineração, transferência de tecnologia e acesso ao mercado americano em condições preferenciais. A mensagem era clara: não coloquem todos os ovos na cesta chinesa. O Pentágono classificou a situação como uma questão de segurança nacional. As terras raras são absolutamente críticas para sistemas de defesa americanos. Caças F-35 usam toneladas desses materiais. Mísseis guiados, sistemas de radar, satélites militares, todos dependem de terras raras. A ideia de que essas cadeias de suprimento possam ser controladas pela China através de um proxy brasileiro é um pesadelo estratégico. A CIA provavelmente já está avaliando as implicações de inteligência. Se a China consolida controle sobre reservas brasileiras, ela essencialmente mata qualquer esperança ocidental de diversificação de fornecedores. O monopólio chinês se torna permanente e inquestionável. Membros do Congresso americano já começaram a falar publicamente sobre o assunto. Senadores propuseram sanções e restrições comerciais contra países que facilitam o monopólio chinês sobre recursos estratégicos. É linguagem diplomática para a ameaça direta ao Brasil. A questão transcende economia e entra diretamente no campo da Guerra Fria tecnológica entre Estados Unidos e China. E o Brasil acaba de se posicionar do lado chinês. A União Europeia também não ficou assistindo passivamente. Bruxelas vem tentando há anos reduzir sua dependência chinesa em minerais críticos e via o Brasil como um parceiro potencial crucial para essa estratégia. O acordo Brasil-China frustra completamente esses planos. A Comissão Europeia tinha uma lista de 34 minerais considerados críticos para a economia europeia, sendo as terras raras as mais importantes. A estratégia era diversificar fornecedores, investir em reciclagem e criar estoques estratégicos. O Brasil era um dos países prioritários para parcerias de mineração sustentável. Empresas europeias já estavam em negociações avançadas com o governo brasileiro para projetos conjuntos. A alemã ThyssenKrupp, gigantes francesas de tecnologia e consórcios nórdicos tinham planos de investir bilhões no setor mineral brasileiro. O acordo com a China coloca tudo isso em risco. A preocupação europeia não é apenas econômica, é também ambiental. A Europa tem padrões rigorosos de sustentabilidade e queria garantir que a mineração brasileira seguisse esses critérios. Com a China no comando, há receio de que estándares ambientais sejam sacrificados em nome da produção acelerada. Diplomatas europeus em Brasília transmitiram que esse movimento pode afetar negativamente as negociações do acordo comercial Mercosul-União Europeia, já complicado. A mensagem implícita, alinhamento com a China, tem consequências nas relações com o Ocidente. A Alemanha, maior economia europeia e altamente dependente de tecnologia para sua indústria automotiva e manufatureira, está particularmente alarmada. Berlim já sinalizou que pode buscar acordos bilaterais com outros países sul-americanos se o Brasil seguir
seguir o caminho chinês. Mas por que exatamente o Brasil decidiu aceitar a oferta chinesa? A resposta está em uma combinação de pragmatismo econômico, frustração histórica e mudança no eixo geopolítico brasileiro. Vamos dissecar os motivos que levaram Brasília a tomar essa decisão controversa. Primeiro, o fator econômico é inegável. A China é o maior parceiro comercial do Brasil há mais de uma década. Pequim compra soja, minério de ferro, petróleo e carne brasileira em volumes gigantescos. Quando a China oferece um acordo de longo prazo para terras raras, com investimento garantido e mercado assegurado, é dinheiro na mesa. Segundo, há uma frustração acumulada com o Ocidente. Por décadas, o Brasil pediu transferência de tecnologia, investimentos em infraestrutura e acesso real a mercados desenvolvidos. As promessas eram muitas, mas a concretização sempre ficava aquém. A China, ao contrário, chega com cheque na mão e contratos assinados. Terceiro, existe um cálculo político interno. Governos brasileiros, independente da orientação ideológica, precisam gerar empregos, receita e desenvolvimento. Uma parceria que promete industrializar o interior do país, criar milhares de empregos diretos e gerar bilhões em exportação é politicamente irresistível. Quarto, há um elemento de assertividade geopolítica. O Brasil não quer mais ser tratado como quintal de ninguém. A decisão de escolher a China é também uma mensagem de independência para Washington. Brasília está dizendo: somos um país soberano que toma decisões baseadas em nossos interesses, não em pressão externa. Quinto, o timing é estratégico. Com a guerra tecnológica entre EUA e China se intensificando, os recursos brasileiros nunca foram tão valiosos. É o momento perfeito para o Brasil negociar da posição de força, mas os riscos dessa jogada são igualmente monumentais e não podem ser ignorados. Especialistas em geopolítica alertam que o Brasil pode estar trocando uma dependência histórica dos EUA por uma nova dependência igualmente problemática da China. A história está cheia de países que pensaram ter feito o negócio do século com Pequim e acabaram em armadilhas de dívida. O primeiro risco é a questão da soberania sobre recursos naturais. Os contratos com empresas chinesas geralmente incluem cláusulas de longo prazo extremamente favoráveis ao lado chinês. Uma vez que a infraestrutura esteja construída e as operações em andamento, romper esses acordos se torna praticamente impossível sem perdas devastadoras. O segundo risco é ambiental. A mineração de terras raras é uma das atividades mais poluentes da indústria extrativa. O processamento gera resíduos tóxicos e radioativos que podem contaminar solo e água por gerações. A China conseguiu seu domínio parcialmente porque aceitou degradação ambiental que outros países rejeitaram. O Brasil está preparado para lidar com essas consequências? O terceiro risco é geopolítico direto. Ao se alinhar tão claramente com a China em um setor estratégico, o Brasil automaticamente se torna alvo de pressão americana. Isso pode afetar investimentos, comércio, cooperação tecnológica e até posicionamento em organismos internacionais. Os Estados Unidos têm uma longa história de punir países que desafiam seus interesses estratégicos. O quarto risco é tecnológico. Se toda a cadeia de processamento fica em mãos chinesas, o Brasil continua sendo apenas exportador de matéria-prima bruta. A promessa de industrialização pode não se concretizar, deixando o país novamente na posição de fornecedor colonial de recursos.
Para entender completamente o que está em jogo, precisamos olhar para precedentes históricos de como a China opera suas parcerias em recursos naturais. Os exemplos ao redor do mundo são ao mesmo tempo impressionantes e preocupantes. No caso do Sri Lanka, a China financiou a construção do porto de Hambantota. Quando o país não conseguiu pagar a dívida, teve que entregar o controle do porto para a China por 99 anos. Um ativo estratégico nacional literalmente cedido para pagar empréstimos chineses. É o que especialistas chamam de diplomacia da armadilha da dívida. Na África, países como Zâmbia e Zimbábue aceitaram investimentos chineses massivos em mineração. Décadas depois, descobriram que os termos contratuais eram extremamente desvantajosos, os impactos ambientais eram devastadores e as promessas de transferência de tecnologia nunca se materializaram. As minas operam com trabalhadores chineses, tecnologia chinesa e os lucros voltam para a China. Nas Filipinas, o acordo para a exploração de terras raras resultou em desastres ambientais localizados e confrontos com comunidades. O governo filipino acabou revertendo parcialmente os acordos, mas não antes de danos significativos já terem sido causados. O Paquistão aceitou dezenas de bilhões em investimentos chineses no corredor econômico China-Paquistão. Hoje, economistas paquistaneses alertam que o país está preso em uma espiral de dívida, da qual pode levar décadas para se libertar. Até mesmo países desenvolvidos tiveram problemas. A Austrália, depois de permitir investimento chinês massivo em seus recursos naturais, teve que criar leis específicas bloqueando aquisições chinesas de ativos estratégicos por questões de segurança nacional. A pergunta que o Brasil precisa responder honestamente: seremos diferentes? Temos capacidade de negociar de igual para igual com uma superpotência? Ou estamos repetindo erros históricos? Vamos agora explorar em detalhes o que exatamente o Acordo Brasil-China prevê, baseado nas informações disponíveis e em análises de especialistas. Embora os contratos completos sejam confidenciais, os contornos gerais já foram divulgados e são reveladores. O acordo prevê investimento chinês inicial de aproximadamente 15 bilhões de dólares em infraestrutura de mineração ao longo de 10 anos. Isso inclui construção de minas, plantas de processamento, estradas, ferrovias e portos especializados. É um dos maiores investimentos estrangeiros diretos na história brasileira. Empresas estatais chinesas receberão concessões de exploração em múltiplas localidades, com contratos de 20 a 30 anos renováveis. Elas terão direito de primeira compra sobre toda a produção a preços de mercado internacional, mas com descontos progressivos baseados em volume. A produção planejada é agressiva: alcançar 50 mil toneladas anuais de óxidos de terras raras processados dentro de 5 anos, escalando para 200 mil toneladas em 10 anos. Isso colocaria o Brasil como o segundo maior produtor mundial, atrás apenas da própria China. O acordo inclui cláusulas de transferência de tecnologia, mas os detalhes são vagos. Há promessas de treinamento de engenheiros brasileiros, instalação de centros de pesquisa e, eventualmente, transferência de know-how de processamento.
Críticos apontam que essas cláusulas são sempre as primeiras a serem ignoradas. Um aspecto controverso é que a maioria da produção será exportada em forma bruta ou semi-processada para refinarias chinesas. Ou seja, o Brasil faz o trabalho sujo de extrair e fazer processamento básico, mas o valor agregado fica na China. Há também provisões de resolução de disputas que favorecem arbitragem internacional, potencialmente limitando a capacidade brasileira de alterar termos unilateralmente se problemas surgirem. O impacto ambiental da mineração de terras raras é um dos aspectos mais preocupantes e menos discutidos publicamente nesse acordo. A realidade é brutal. Extrair e processar terras raras é uma das atividades industriais mais poluentes que existem. O processo de separação química das terras raras gera enormes quantidades de resíduos tóxicos. Para cada tonelada de terras raras produzida, são geradas aproximadamente 2.000 toneladas de rejeitos minerais. Esses rejeitos contêm ácidos corrosivos, metais pesados e elementos radioativos como tório e urânio, que naturalmente acompanham as terras raras. Na China, as áreas de mineração de terras raras em Baotou, na Mongólia Interior, são praticamente zonas de sacrifício ambiental. Há um lago artificial tóxico de 11 km², cheio de resíduos radioativos. A vegetação ao redor morreu, o solo está contaminado e os índices de câncer nas comunidades próximas dispararam. O Brasil tem legislação ambiental teoricamente rigorosa, mas a implementação é historicamente fraca, especialmente quando há pressão econômica e política. As regiões onde as minas serão instaladas incluem áreas próximas ao Cerrado e potencialmente à Amazônia, biomas já sob pressão extrema. O processamento de terras raras requer quantidades massivas de água e produtos químicos. Um único complexo de processamento pode consumir milhões de litros de água por dia e gerar efluentes que, se não tratados adequadamente, contaminam lençóis freáticos permanentemente. As empresas chinesas têm histórico misto em compliance ambiental fora da China. Enquanto algumas seguem padrões internacionais, outras simplesmente não o fazem quando a fiscalização local é fraca. A questão crucial: o Brasil está preparado institucionalmente para fiscalizar e fazer cumprir padrões ambientais contra uma potência econômica com a qual tem relações estratégicas? Outro aspecto crítico são as comunidades locais que serão diretamente afetadas pela mineração. As áreas ricas em terras raras no Brasil frequentemente coincidem com territórios de populações tradicionais, terras indígenas, quilombolas e pequenos agricultores. O histórico de mineração no Brasil mostra que essas comunidades raramente se beneficiam e frequentemente sofrem. Em Araxá, onde está uma das maiores reservas, comunidades já expressam preocupação. A memória do desastre de Brumadinho e Mariana está fresca. As pessoas sabem que mineração em grande escala significa risco de barragens, contaminação de água, deslocamento forçado e destruição de modos de vida tradicionais. Há questões de consulta e consentimento. A Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil, exige consulta prévia, livre e informada às comunidades afetadas por projetos de grande impacto. Na prática, essa consulta é frequentemente superficial
ou simplesmente ignorada quando há interesses econômicos poderosos em jogo. As promessas são sempre as mesmas: empregos, desenvolvimento, royalties. A realidade costuma ser diferente. Empregos de mineração requerem qualificação que comunidades locais raramente possuem, resultando em importação de mão de obra. No caso de operações chinesas, frequentemente trazem seus próprios trabalhadores. O desenvolvimento prometido muitas vezes se resume a aumento de custo de vida, prostituição, alcoolismo e criminalidade que acompanham acampamentos de mineração. Quando a mina eventualmente se esgota, as empresas vão embora deixando comunidades destruídas e ambiente degradado. Os royalties raramente chegam efetivamente às populações locais, perdendo-se em burocracia municipal e corrupção. As cidades mineradoras do Brasil estão cheias de exemplos de riqueza mineral que não se traduz em qualidade de vida. A grande pergunta: desta vez será diferente? Ou estamos apenas repetindo o padrão extrativista colonial com uma nova roupagem chinesa? Vamos agora examinar a perspectiva chinesa. Por que exatamente a China está tão interessada nas terras raras brasileiras, se ela já domina o mercado global? A resposta revela uma estratégia de longo prazo impressionantemente calculada. Primeiro, a China está esgotando suas próprias reservas mais acessíveis. Décadas de mineração intensiva deixaram as minas chinesas mais profundas, mais caras e ambientalmente devastadas. Pequim percebeu que depender exclusivamente de reservas domésticas é insustentável no longo prazo. Segundo, a pressão ambiental interna crescente. A população chinesa está cada vez menos tolerante com a poluição extrema causada pela mineração de terras raras. O governo enfrenta protestos e tem que